Vocês não sabem como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pizza. No vídeo de hoje, a gente vai reagir a um vídeo do canal Filosofia Infinita. O nome do vídeo é O Golpe por Trás do 7/7 da Shopee e do Mercado Livre. Vamos nessa, vou deixar o link na descrição e vamos começar. Vocês perceberam que o capitalismo se sofisticou tanto ao ponto que o nosso calendário normal, Natal, Dia das Mães, né, Dia dos Namorados, já não faz o menor sentido. É lento demais. Então, o que o sistema capitalista fez? Ele está criando datas artificiais só para você consumir. E é disso. Eu não acho que existe o tal do sistema capitalista. O capitalismo é a base da sociedade não por uma construção artificial, mas ele é a base das trocas voluntárias e a base de como funciona qualquer economia. Não porque existe muitas pessoas fazendo um esforço para que isso seja dessa forma, mas porque é o rumo natural, certo? Então, eu discordo desse conceito de que existe um sistema capitalista. O que existe é metacapitalismo, que são empresas muito grandes ligadas a governos, mas eu não acho que ele está falando disso aqui. Ele está falando sobre empresas específicas criando datas comemorativas recorrentes. No caso da Shopee e do Mercado Livre, eu percebi realmente esse movimento no último ano, talvez nos últimos 2 anos, que agora todo dia que coincide com um mês, eles fazem propagandas como se fosse uma super promoção. E aí você vai lá e as promoções são praticamente nada, entendeu? Mas cria todo esse hype todo mês para que a pessoa queira gastar dinheiro. Aí no dia 1 do 1 tem isso, no dia 2 do 2 tem isso, no dia 3 do 3 tem isso, aí o 7 do 7 tem isso, aí o 8 do 8 tem isso. Todos os meses tem isso. Que a gente vai falar, olhando o caso da Shopee, da Amazon, do Mercado Livre. E como que a velocidade de produção que eles precisam vender cada vez mais já não acompanha o nosso ritmo natural. E isso para mim é revelador e Não existe ritmo natural. As pessoas só querem consumir o que elas querem consumir, a quantidade que elas querem consumir. Não se pode definir que certa quantidade é o natural para uma pessoa consumir, e quando isso se extrapola, é uma construção artificial. É sim uma construção pessoal e também do ambiente, o quanto a pessoa vai querer consumir de cada coisa. Mas assim, não existe nada que seja, nada na economia que demonstre de forma categórica o quanto cada pessoa precisa de cada coisa para sobreviver. E quando a gente tenta controlar esse tipo de coisa ou fazer esse tipo de definição, a gente acaba incorrendo em problemas de distribuição de recursos, principalmente quando governos tentam fazer isso. Então, se um governo pensa, uma pessoa precisa de 2 quilos de carne por semana, e aí começa a dar 2 quilos de carne por semana para todas as pessoas, além do governo não ter, além do Estado não ter o conhecimento prévio e consistente de onde está cada pessoa, quantas pessoas existem em cada cidade, ele não pode prever o que cada pessoa quer. Então, quando ele dá padronizado para todo mundo, ele acaba incorrendo em um erro, porque existem pessoas que não gostam de carne, existem pessoas que gostam de mais carne, existem pessoas que vão valorizar mais a carne e pessoas que valorizam menos, porque para elas é mais ou menos útil. Então, essa definição específica eu não acho tão interessante. Mas vamos nessa. que é assustador. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Meu nome é Hugo, aqui é o Filosofia Infinita. A gente fala de vários assuntos aqui: filosofia, política, religião, consumo, sociedade. Acho que é o primeiro vídeo que eu vejo do seu canal. Não conheço esse canal, certo, gente? Primeiro vídeo que eu tô vendo. Até agora achei um início interessante. Apesar de eu discordar de algumas coisas. Mas até agora ele não chegou no cerne da questão, né? Vou deixar ele falar um pouco, tô falando demais. E também educação financeira, às vezes. Bem, pessoal, ontem eu estava lá no nosso clube de filosofia do livro. Inclusive, deixa, antes de começar o vídeo, eu fazer um pequeno jabá, porque a gente começou julho agora e todo mês nós lemos um livro em conjunto. E o livro de julho é Sociedade do Cansaço. Então ainda dá tempo de você entrar. A gente tem grupo de WhatsApp discutindo o livro, tem aula pré-leitura, aula pós-leitura e aula de debate, com todo mundo participando, então bem legal.
convido você, tem link aqui embaixo. E além disso, a gente tem aulas de formação intelectual. E ontem eu estava numa aula falando sobre fetichismo da mercadoria, que é um termo usado para descrever justamente esse caráter sobrenatural da mercadoria. Quer dizer, a gente idolatra o carro, o celular, a logo, a roupa, enfim, a gente tem essa... o fetiche vem dessa palavra, né? Os antropólogos do século XIX usavam o fetiche para falar de povos, né, não ocidentais, digamos assim, que idolatravam um objeto que eles mesmos fabricavam. Então, por exemplo, um sujeito numa tribo lá qualquer fabricava essa caneta, e essa caneta agora era um amuleto que protegia contra espíritos. E aí os antropólogos europeus falavam que isso era o fetichismo, né? Marx vai usar essa palavra contra os próprios europeus, porque vai... Não conheço esse conceito, mas pelo que você tá me explicando, cara, parece que não se aplica tanto hoje em dia, não. Parece que são coisas bem diferentes, uma tribo indígena, ou sei lá, um povo isolado que idolatra uma garrafinha de água como essa, é diferente de uma pessoa que tem o sonho de ter um carro, ou tem o sonho de ter uma casa. Eu sei que os dois estão idealizando sobre aquilo e não estão vendo de forma plenamente lógica, talvez. Não, é lógico, mas a pessoa não está vendo de forma plenamente materialista. Ela está vendo aquilo como algo além, ou está vendo aquilo de forma distorcida. Eu não sei definir exatamente. Ambos os casos, a pessoa não tá vendo aquilo de forma fria. Isso, achei uma forma interessante de falar isso. E a pessoa não tá olhando aquilo de forma fria, não é um exemplo de que acontece de vez em quando. A gente tem nossa própria visão de mundo sobre tudo. E isso faz com que nós não enxerguemos nada de forma fria e plenamente concreta. Então, eu vejo esse bonequinho aqui do Fugo do Jojo e eu vou achar uma coisa, mas uma pessoa vai achar outra coisa. Eu posso achar ele mais útil para mim e outra pessoa vai achar mais útil para ela. Inclusive, esse tipo de problema de mensurar o quanto realmente as coisas valiam foi um problema que afetou Marx e afetou também os economistas clássicos. Eu não sei se Marx é considerado pelo Hugo como um economista clássico, né? Mas pelo menos como sociólogo ele pode ser considerado hoje em dia, apesar dele ser tratado como economista, principalmente em sua época. Falar, bem, vocês estão criticando os outros povos, mas não é isso que vocês fazem com as mercadorias? Vocês fabricam com as próprias mãos e depois ficam idolatrando ela. Então eu tava nessa aula falando sobre isso. Mas, cara, é um conceito... A utilidade é um conceito subjetivo. Cada pessoa vai considerar melhor uma coisa do que outra pessoa. Então, não é que a fetichização é um problema ou que esse é um conceito novo. Não, a economia já definiu esse tipo de consideração quando foi analisar o paradoxo do valor, que era o seguinte: existem duas pessoas, cada uma tem um bem. Digamos que eu tenho esse bonequinho e outra pessoa tem uma garrafinha, certo? Deixa eu botar aqui a câmera melhor. Ó, cada pessoa tem uma coisa, certo? Eu tenho esse bonequinho e outra pessoa tem a garrafinha. E aí, em determinado momento, eu prefiro a garrafinha e a outra pessoa prefere o que eu tenho, que é esse bonequinho. E aí a gente troca. Se a gente for considerar que as coisas têm um valor intrínseco, ou seja, que as coisas têm um valor específico, então necessariamente uma dessas duas pessoas está errada. Uma das pessoas está saindo perdendo e outra pessoa está saindo ganhando. Porém, não é isso que se verifica na prática e até mesmo no campo das ideias. Se eu prefiro trocar o meu bonequinho pela garrafa, é porque eu acredito que a garrafa vale mais. E se a outra pessoa que tem a garrafa quer trocar ela pelo bonequinho, é porque ela acha que o bonequinho vale mais. Então, os dois acreditam estar ganhando e, portanto, os dois estão ganhando. E esse tipo de problema só foi resolvido com os neoclássicos, que foram os economistas ali a partir depois de Marx, né, no caso. Então, teve tanto a escola austríaca quanto posteriormente a escola de Chicago que definiram que o valor do bem ele é subjetivo e depende de cada pessoa. Então, essa questão de fetichização, além de não parecer um conceito novo,
Parece uma reciclagem do valor utilidade, só que de uma forma pejorativa. Pejorativa não, forma negativa. Não me parece um problema de verdade, porque as pessoas sempre vão pensar dessa forma, certo? Então vamos voltar pro vídeo, deixa eu botar a câmera de volta aqui. É isso. E aí me veio na cabeça uma coisa que eu não tinha percebido ainda. Aliás, eu tinha percebido, mas sabe quando você não elaborou ainda? Que são as datas, como é que fala? Semelhantes, né? Que combinam, que a Shopee trouxe pro Brasil. Porque isso é novidade. A Shopee, quando ela chega no Brasil com uma estratégia muito agressiva de marketing, de preços baixos, frete grátis, que, né, a gente pode até questionar o quanto que essa operação dá lucro, porque eles oferecem frete grátis para tudo, pessoal. Em alguns casos, a gente pode até falar do famoso dumping, quer dizer, você aceita tomar o prejuízo que for para você quebrar todo mundo e depois que você quebrou todos os concorrentes, você bota o preço que quiser, porque já não há concorrência. Isso na prática não funciona, principalmente no mercado de delivery, porque você quebra as empresas com esse tal desse dumping, aí depois você sobe os preços e aí aparecem novas empresas. Dumping tende a não funcionar no mercado porque demora muito para você conseguir falir as outras empresas. E falindo essas outras empresas, você não garante que quando você subir o preço, não vão surgir novas empresas ou concorrentes à altura e que vão te obrigar a fazer dumping novamente. Então, assim, além de ser muito custoso, muito trabalhoso, muito perigoso ficar torcendo para as outras empresas falirem porque você tá botando um preço muito baixo, isso ainda faz com que não seja uma estratégia boa de longo prazo, porque quando você sobe o preço, podem surgir novos concorrentes. Então, eu acho que o dumping não funciona, em geral, assim. Só se fosse um cenário muito específico, em que tem, sei lá, uma única mina de determinado produto, de determinado minério específico, que é muito importante. E aí tem, sei lá, 3 empresas que partilham aquela mina. E aí uma das empresas faz dumping para quebrar as outras, e ainda assim ia ser trabalhoso pra caramba. Em geral não funciona, as empresas não tendem a não fazer isso. Só se você estiver falando de metacapitalismo, né? Se você estiver falando de, sei lá, uma empresa como a BYD. A BYD, ela parece estar fazendo dumping, mas eu não tenho tanta certeza, porque os caras oferecem carros muito bons e por preços muito interessantes. E eu não sei se, na verdade, parece ser uma estratégia para quebrar as outras empresas ou para conseguir uma fatia do mercado e depois aumentar o preço. Mas eu não acho que isso vai funcionar a longo prazo, porque você vai quebrar as empresas, mas na verdade você não vai quebrar, né? Você vai diminuir as outras empresas, mas se você subir o preço, vão aparecer novas montadoras, ou as montadoras antigas vão voltar a ter brilho e a ter respiro. Além de que existe toda uma tradição de muitas pessoas comprarem determinados carros. Então, assim, saindo um pouco dessa loucura, que eu fui para o ramo do carro, em geral, o dumping não vai funcionar, cara. Então, eu não acho que é esse o lance da Shopee. Porque mesmo se fosse, ela não vai conseguir quebrar o Mercado Livre, pô. É a maior empresa da América Latina. Inclusive, o Mercado Livre tá seguindo um rumo parecido com a Shopee. Não estão barateando tantos preços, mas estão dando esse frete grátis, fazendo propagandas de datas comemorativas que eles criaram, né? Junto com que a Shopee criou, que trouxe pra cá. Não sei se a Shopee criou também. Mas ela trouxe pra cá e o Mercado Livre também tá trazendo. Então, assim, só aumenta a competição, diminui o preço, ajuda o consumidor. Não vejo nenhum problema em existir a Shopee no Brasil. E a Shopee fez o que de sofisticado? Ela começou a falar o seguinte: 1/1, ou seja, 1º de janeiro, data igual, né? Promoção. 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, assim por diante. Ou seja, a Shopee criou todo mês uma data que equivale a uma Black Friday. A gente já vai falar sobre isso. E aí o Mercado Livre, que começou a bater de frente com a Shopee, o que o Mercado Livre fez? Copiou a mesma coisa. Se a Shopee criou um feriado de consumo, vamos fazer a mesma coisa. Então o Mercado Livre copiou o 7/7, o 8/8, 9/9. Então todo mês tem a mesmíssima estratégia de promoção no Mercado Livre. A Amazon também não ficou para trás. A Amazon criou o Prime Day, ou seja,
É uma Black Friday fora de época, também focada no consumo. Para você. Eu acho que a diferença é que o Prime Day, que eu me lembro, é só uma vez por ano. Então, eu acho que é porque é aniversário da Amazon. Alguma coisa assim. Eu não tenho certeza sobre essa informação. Mas que eu me lembre, o Prime Day é diferente porque ele é uma vez no ano. Você comprar e comprar. Eu quero mostrar para vocês primeiro, né, os sites aqui. Tá o Netuno aqui atrás miando aqui. Aí, não sei se dá para vocês ouvirem. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Bem, eu tô aqui no site do Mercado Livre e olha o que já está aqui, ó. No 7/7 vem fazer comprita. Então, olha só o investimento em marketing, porque eles contrataram, óbvio, a Anitta para ser a garota propaganda e eles criaram um termo, comprita. Galera, isso aqui é muito simbólico, né? A gente vai falar sobre isso, mas a Shopee, a mesma coisa. Então, a Shopee tá aqui, ó, 7/7, ou seja, percebam, não é 7/7 ainda. Não é 7/7. O mercado, ele já antecipou o 7/7. Então, desde agora, galera, ele já tá vendendo. Ele já tá falando que tem promoções imperdíveis que você não pode ficar de fora. E a gente nem tá no 7/7. E assim que o 7/7 acaba, eles vão entrar no ciclo do 8/8. Então, tá aqui, né? A Shopee já tá nessa vibe. 7/7, ó, tudo com 7/7, ofertas relâmpagos e por aí vai. A Amazon não fica para trás, porque a Amazon lançou o Prime Day, ou seja, é basicamente um feriado, uma data comemorativa de consumo que a Amazon criou. E é exclusiva para membros Prime, quer dizer, você que não tem a assinatura da Amazon, que hoje está custando o quê? 120 a 160 reais por ano, você não tem acesso às promoções. Então, olha a sofisticação. Cara, o capitalismo, eu vou falar pra você um negócio, velho. A gente não tem chance nenhuma. A Amazon criou um feriado de consumo que você só tem o direito de consumir se for um membro pago. Olha, cara, olha o grau de sofisticação, galera. Você só pode ter acesso às ofertas se você assina um plano premium. O que é que tem? Isso é ou não é uma distopia? O ponto é... Não acho, cara. Não acho distópico. Só acho uma estratégia de marketing. É uma estratégia para que as pessoas comprem mais da assinatura e acabem consumindo mais. Mas não vejo nenhum problema com isso. Os caras querem vender coisas, as pessoas querem comprar coisas, são trocas voluntárias. Ninguém tá obrigando as pessoas. Diferente, sei lá, quando o Estado obriga uma pessoa a servir o exército, ou obriga uma pessoa a pagar uma autoescola, apesar de que isso não acontece mais tanto, né? Mas eu, por exemplo, quando fui tirar minha carteira, tive que pagar a autoescola, pagar as aulas e tudo mais. E depois fazer a prova do Detran para aí eu poder ter o direito de dirigir um veículo que me é cedido voluntariamente, ou por algum familiar, ou que é meu. Então, diferentemente do Estado, o capitalismo ele tende a ser uma coisa mais voluntária. Se ele não é voluntário, ele não é capitalismo. Ele é, no máximo, metacapitalismo. O Mark Fisher fala disso no Realismo Capitalista, inclusive a gente vai ler Realismo Capitalista no nosso Clube do Livro e também vai ter aula específica lá no Clube de Filosofia, link aqui embaixo, entra lá, você não vai se arrepender. O Mark Fisher, ele fala o seguinte, que é um escritor inglês, ele fala o seguinte: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Quer dizer, tudo que o capitalismo faz, a gente fala assim, é isso. Cara, é isso mesmo, cara, porque o capitalismo ele é o rumo natural que a civilização toma. Porque quando tem pessoas que são boas, cada uma em fazer uma coisa, em fazer determinado produto ou exercer determinada função, as pessoas se juntam e elas conseguem juntas produzir mais, cada uma fazendo no que é boa e trocando aquilo, do que se ela fizesse todas as funções sozinha. Isso começa desde o núcleo familiar e se estende para a sociedade. Então, o que acontece é, a sociedade vai ficando mais complexa, essas relações de consumo e de produção vão ficando mais complexas e mais especializadas, e isso tende só a aumentar a riqueza geral das pessoas. Eu não vejo problema nenhum com o capitalismo. Pelo menos o capitalismo frio e o capitalismo sem Estado, né? Porque o capitalismo com Estado não é capitalismo de verdade, que é o que a gente vê hoje em dia. Isso, né, é melhor que qualquer coisa. A gente não questiona mais.
Então, a gente normalizou você ter um site que é um feudo digital. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, que é o tecnofeudalismo, conceito criado pelo ministro de Economia da Grécia, ex-ministro de Economia da Grécia, o Ioannis Varoufakis, e ele fala isso, né? O que a Shopee é, pessoal? É um feudo digital. Se você hoje tentar abrir uma lojinha online, meu amigo, tu não tem chance nenhuma. Criar seu site, tentar vender seu... Você vende essência, sabonete, velas. É zero chance. Depende, cara. Depende do ramo que você está seguindo. Você pode, fidelizar, né? Colocar sua empresa pequena dentro da Shopee, que seria essa ideia mesmo de feudo, né? Pelo que eu estou entendendo. Mas você também poderia construir um próprio site. Existem ramos específicos em que isso é mais possível do que outros. Por exemplo, ramos que são mais físicos e ao mesmo tempo são muito especializados. Por exemplo, jogos de tabuleiro, RPG de mesa. Tem muitos sites diferentes, muitas editoras de livros, muitas editoras diferentes que constroem jogos e muitas distribuidoras independentes, principalmente na região sudeste ali. Em São Paulo mesmo, eu já ouvi falar de várias e várias lojas diferentes de board games, sendo que eu nunca fui para São Paulo. E eu conheço só pelos vídeos do YouTube. Então, se os caras têm dinheiro para colocar propaganda em canalzinho do YouTube, não desmerecendo os canais do YouTube, mas se os caras têm dinheiro para isso, sendo lojas independentes, sendo lojas pequenas, é porque o negócio deles está dando certo. Então, depende muito do quão especializado é aquilo. Porque ou você pode ganhar sendo o mais produtivo, o mais eficiente na produção de bens genéricos, ou você pode sobreviver e crescer o seu negócio sendo muito especializado. Por exemplo, é muito mais fácil você começar um negócio digital em que você vende, sei lá, impressões 3D personalizadas do que um negócio em que você vende garrafinhas como essa, porque elas são genéricas, elas são produzidas em alta escala e geralmente quem produz ela já consegue vender em grande quantidade e fazer um desconto para empresas maiores que vão ter um público mais amplo. Então, quanto mais especializado, é mais tranquilo para você começar, certo? E conseguir crescer. Então, é isso. Os marketplaces têm essa função de permitir que lojas pequenas alcancem um patamar de lucro e de produtividade que elas não alcançariam sem o marketplace. Porque se elas acreditassem que elas não alcançariam aquilo sem o marketplace, elas não estariam lá, certo? Você vai ter que fazer o quê? Criar uma loja dentro da Shopee. E a Shopee vai cobrar uma comissão de todas as suas vendas. Faz total sentido. A Shopee quer cobrar, você aceita ser cobrado por aquilo e a Shopee está te dando o benefício de maior visibilidade e maior confiança do consumidor na sua loja. Então, eu só vejo trocas voluntárias, não vejo nenhum problema nessa construção. Isso não é um feudo? Porque o feudo era assim. Você permitia que aquele camponês ficasse na sua terra, mas você cobrava uma porcentagem da produção. Ah, você está aí produzindo arroz. Então, meu amigo, 20% é meu. Faz total sentido. Eu não sou aprofundado na história da Idade Média e feudalismo e tudo mais, mas se o feudalismo era isso, uma pessoa escolhe trabalhar numa terra de outra pessoa e essa outra pessoa cobra parte do que ela produz, não vejo problema nenhum, tá certo? Tá na minha terra. Não é isso? A Amazon não é isso? O Mercado Livre? Eles criaram feudos digitais. E aí, qual é o ponto da propaganda, né? O que acontece no sistema capitalista, pessoal? E era um dos assuntos que eu estava falando na aula ontem também. Só reiterando, não considero o capitalismo um sistema. Considero ele um curso natural de tomada de decisões individuais que afetam o coletivo. Acho que ser um sistema seria considerar o capitalismo algo centralizado e decidido por pessoas específicas. E você pode ter teorias de que isso é controlado de forma centralizada por pessoas específicas, mas quanto mais capilarizado, quanto mais capitalista, quanto mais concorrentes existem entre determinadas empresas e em determinados ramos, menor o controle que uma empresa ou que um grupo pode exercer sobre aquilo.
Isso geralmente só vai acontecer por intermédio do Estado. Então, eu não enxergo o capitalismo como o problema, mas sim o Estado, porque por meio do Estado, metacapitalistas distorcem o mercado e fazem com que eles obtenham vantagens injustas, que não advêm de trocas voluntárias, que não advêm de livre contratos e que não advêm de direitos básicos de propriedade privada, e sim de coerções estatais agressivas. Então, é isso. O capitalismo ele não tem freio, certo? Ele não chega num ponto assim de, olha, eu acho que a gente já está produzindo comida o suficiente para a população. Eu acho que a gente já está produzindo camisa suficiente. Cara, tem um estoque gigante. Dá para todo mundo se vestir no mundo inteiro. Dá para todo mundo ter um par de sapato. Só que o capitalismo ele visa o lucro sem fim. Ou seja, o calendário humano tá lento. O calendário, por si só, ele já tem datas, que quase todas essas datas já são comerciais, né? Se a gente pega o Natal, que antigamente era o solstício de inverno e depois foi apropriado pelo cristianismo para celebrar o nascimento de Jesus, que provavelmente não nasceu em 24, 25 de dezembro. E aí eles fizeram isso para apagar justamente alguns ritos pagãos, né? Houve certo grau de. Caramba, qual é o nome daquele negócio? Quando junta duas religiões. Junta costumes de duas religiões. Não vou lembrar. Quando eu lembrar, eu falo. Dia das Mães, Dia dos Pais. Mas ainda são datas capitalistas, né? Não tenha dúvida. Mas por trás delas existe uma tradição, né? Existe ainda um simbolismo. Pô, Dia das Mães é uma data capitalista? Sim, para você comprar alguma coisa para sua mãe. Mas ainda assim você está celebrando a vida da sua mãe. Dia dos Namorados é uma data capitalista. Nos Estados Unidos é o dia 14, né? O St. Patrick's Day. Não, Valentine's Day. Você tem. É dia do São Patrício, eu acho que celebra o Dia dos Namorados também. Não tenho certeza agora. Que é 14 de fevereiro. Mas, mesmo assim, você ainda tem ali um fundo de emoção. Né? O Natal, é uma data capitalista. Sim, mas, poxa, você tem um simbolismo, se você é religioso, de celebrar o nascimento de Cristo. Se você não é, você pode celebrar simplesmente a sua família, os amigos unidos, etc. Isso já não serve para o capitalismo, galera. Esses feriados não dá conta. Então, veja... Se o capitalismo ele não conseguiu criar um evento cultural novo. É um pouco estranho você ficar considerando o capitalismo como uma coisa só, como um indivíduo. O capitalismo não conseguiu aquilo. O capitalismo fez isso. O capitalismo tal coisa. Como se o capitalismo fosse uma pessoa. Como se ele tomasse decisões de forma centralizada, o que não acontece. Existem tendências que são geradas por grandes empresas ou governos e que muita gente segue e vai seguindo nessa onda, mas não é nunca uma decisão centralizada. Mas a respeito de aumentar o consumo e de que os feriados antigamente eles eram mais emocionais, eu não acho que isso faz aqueles feriados serem superiores a essa ideia do 7-7, do 8-8. Eles só conseguiram disfarçar melhor e fazer com que as pessoas se sentissem mais confortáveis com esses feriados. Então, assim, eu até acho esses de hoje em dia, esse dos números que tem na Shopee, no Mercado Livre, até acho eles mais interessantes, porque eles não tentam te enganar e não tentam te obrigar por meio de chantagem emocional a comprar. Não que eles consigam te obrigar de forma coercitiva diretamente, mas eles fazem um tipo de chantagem emocional de, é dia dos pais. Você não ama seu pai? Você devia dar um presente pro seu pai. Tá chegando perto, vai ter oferta, você vai e compra pro seu pai. Então, assim, essa nova construção que ele tá chamando de feriado mais novo, de números, de datas, são melhores porque você compra o que você quer, cara. Você compra o que você quer, você não compra pra, eu me sinto obrigado a dar um presente porque tem uma tradição e não sei o quê. É um consumo mais consciente, porque ele mexe um pouco menos com a sua emoção, só mexe com o seu emocional no sentido de eu quero consumir tal coisa, e aí a pessoa vai e compra. Mas eu não vejo nenhum problema tão grande assim. Parece até melhor do que os feriados antigos, na minha opinião. Porque, eu já expliquei, né? Não vou me repetir. Porque dá muito trabalho. Tu imagina inventar o dia... Vou dar um exemplo. O dia do homem moreno.
O dia do latino-americano. Cara, isso depende de tradição, tempo, enraizamento. Sim, inclusive esses novos feriados, como ele tá chamando, são mais versáteis, né? Então, é interessante porque não tem oferta só para um tipo de coisa. Geralmente as ofertas ou as propagandas são feitas a respeito de todas as coisas. E de muitos produtos, de muitos nichos diferentes. In- Perdão. Inclusive, recentemente eu comprei um pedal porque tava um dia, acho que era 6/7, já tava com a promoção lá na Shopee. Eu comprei um pedal chinês, cara. Os chineses são incríveis, tá? Um pedal que aqui no Brasil é tipo 500 conto. Eu comprei por menos de R$ 200 lá na Shopee. Foi muito bom, tá? Mas é o lance, eu tenho que esperar o pedal chegar, porque como o pedal já é de origem chinesa, eu acredito que tanto se eu comprasse por R$ 500 no Mercado Livre ou na Amazon, quanto se eu comprasse ele por 200, que eu comprei na Shopee, vai ser a mesma qualidade, porque é o mesmo produto. Os dois vêm da China, são pedais chineses. Então, assim, eu tô falando de pedal de música, é pedal de efeito que você coloca, que músicos usam, né? Eu não sei se o quão vocês que estão assistindo são investidos em esse conhecimento de música e tudo mais. Mas são pedais, é um negócio que você pisa e dá um efeito no seu instrumento. Enfim. Então, o capitalismo olhou e falou, cara, tem um Black Friday, que é um feriado consumista, né? O Black Friday, ele é... O Black Friday é bem mais parecido com esses do que os outros que você falou. De Natal, Dia das Mães, dia, sei lá, Dia do Irmãozinho, sei lá o quê. É mais tranquilo porque é mais amplo. Então as ofertas são mais gerais. Eu acho mais interessante. Porque eu posso comprar as coisas que eu quero na época que eu quero, mais ou menos. acontece ali no Thanksgiving, que é o dia de ações de graça, e ele surge como um escoamento de produtos nos Estados Unidos, o escoamento de produtos para o Natal. Então você zera os estoques para você renovar para o Natal. Então Black Friday sempre foi um sucesso, né? O que o capitalismo fez? Cara, vamos fazer um Black Friday por mês. Como? Bem, se eu fizer todo dia, se eu fizer todo dia 10, não vai ter sentido. 10 de janeiro, 10 de abril, 10 de dezembro. Como que a gente consegue juntar isso em algo simbólico? Aí alguém teve a ideia. E se pegar datas iguais? Porque um mês tem 30 dias, só que você tem 12 meses no ano. Então sempre você consegue ter meses com dia e o mês igual. 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3. Isso já dá um simbolismo, né? Então, olha que loucura. O capitalismo... É bem legal, cara, essa construção de marketing. De pensar em coisas que fazem sentido para as pessoas. Agora que eu vi, ó, como ele ficou pausado bonitinho, cara. Opa aqui. Parece até que um dos olhos é de vidro. conseguiu pegar isso e transformar, né, numa data de consumo. Você não precisa mais de uma justificativa, pessoal. O sistema se sofisticou de tal ponto que você não precisa de ser Dia das Mães para comprar, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal. Simplesmente o dia 7/7 virou uma data para você comprar. E aí, né, a gente volta aqui. Cara, isso é vantajoso. Isso não é um problema, é uma vantagem, porque agora você tem mais produção, mais concorrência entre as empresas dentro do marketplace. Então você tem preços menores, condições melhores para as pessoas e elas podem comprar coisas mais amplas, mais diversas ao longo do ano. Não precisam ficar esperando determinadas datas, ficar esperando a Black Friday para comprar a nova geladeira, se todo mês tem uma promoção de geladeira diferente. Eu não acho que isso é ruim, isso é bom, inclusive. Porque isso gira a economia, isso faz as pessoas conseguirem comprar produtos com preços melhores, porque otimiza a produção, já que agora existe uma expectativa de consumo mais alta. É interessante, cara. É bom para todo mundo. O que eles fazem, né, no Mercado Livre aqui, por exemplo, né? Eles contratam uma celebridade e criam um nome. Olha isso que interessante, né? Eles criam um Comprita. Então, na verdade, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão basicamente, né, pessoal, usando celebridades, criando a simbologia de um feriado. Então, o 7/7, ele não é o 7/7, é o 7/7 da Comprita. Vocês conseguem perceber isso? Né? Isso aqui está descrito, né,
em muitas outras coisas, né? Marx ia falar disso, porque o Marx ele falaria o seguinte, né? Deixa eu voltar para mim aqui. Marx falaria o seguinte, bem, o capitalismo, ele tá produzindo tanto, por isso que eu comecei falando isso. Não tem escoamento, irmão. Não tem. É tanto produto que se você não colocar na cabeça das pessoas que eles precisam consumir, como é que você vai continuar gerando lucro? Porque o capitalismo é sobre isso. É sobre gerar lucro, lucro, lucro. E se o Mercado Livre hoje ele vende 100 milhões por mês, se mês que vem ele fizer 100 milhões, é um fracasso. Ele necessariamente tem que fazer 102, 103, 104. E no mês seguinte, se fizer 104, fracassou. Agora é 105. Como que você consegue convencer a sociedade, então, a consumir tanto, né? Criando feriados de consumo. Qual o problema das pessoas consumirem tanto, cara? Você queria que as pessoas não consumissem, que elas passassem fome? Foi uma pergunta retórica, porque eu sei que a verdade não é essa, né? O lance é que as pessoas vão consumindo e não tem nada de errado com isso, entendeu? Elas compram as coisas, elas vendem as coisas que elas querem. E se ninguém tá sendo obrigado a comprar ou a vender, não tem problema nenhum. Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo. Você, há uns, sei lá, 20 anos atrás, não era tão comum uma pessoa ter tantas tatuagens assim. Antigamente, pessoas tinham no máximo uma tatuagem, duas tatuagens, um pouco mais escondidas. E assim, as tatuagens também mudaram de formato, de forma, com o passar do tempo, porque o padrão de consumo das pessoas foi mudando, foi se modernizando, foi se modificando. Agora tem uma referência aqui a Pokémon, isso aqui parece uma referência a Naruto, isso aqui é um pássaro, não sei se é uma referência a Pica-Pau, acho que não. Mas o lance é que até isso se reflete em você, isso se reflete em todo mundo. As pessoas estão querendo consumir outras coisas ou consumir mais de uma coisa e menos de outra. Quantas pessoas compram máquinas de escrever hoje em dia? Existe a modernidade, existe o avanço e não há nada de errado com isso. Como eu falei, né? Esse espetáculo, ele exige cultura, né? Veja quanto tempo existe que tem Dia das Mães. Quanto tempo tem um Natal? Quanto tempo se celebra o Dia dos Namorados? Então eles falaram, a gente não vai conseguir criar uma data nova. A Amazon conseguiu, porque ela inventou o Prime Day, ou seja, um dia que só os nossos membros premium têm acesso a promoções. E acontece todo ano em julho. Ah, então era uma vez por ano mesmo. A Shopee chegou, se sofisticou mais ainda, porque ela falou, bem, para que fazer só uma data, o Shopee Day, se eu posso todo mês fazer uma data comemorativa? E o Mercado Livre falou, bem, eu vou copiar exatamente e vou concorrer. Então, o Guy Debord que escreve, né, Debord, que escreve Sociedade do Espetáculo, ele fala um negócio seguinte, né, que na crítica que ele tá falando ali da sociedade, etc., a gente poderia até falar o seguinte, o ciclo das sociedades que sempre foram ligadas a festas religiosas, a colheita, né, a maioria a nossa vida está organizada com base nisso, feriados religiosos e colheita, esses ciclos que os povos antigos marcavam o calendário, né? Agora ele foi substituído pelo que o Guy Debord poderia falar, o tempo espetacular mercadoria. O que significa isso? A gente precisa de eventos artificiais constantes para não deixar o consumidor descansar, irmão. Você precisa vender. Então, mas todos esses eventos que você falou são artificiais, são construções que pessoas específicas, na verdade, grupos construíram. Por exemplo, Dia das Mães. Você até disse, né, que é uma construção capitalista, mas deixa eu ver um outro exemplo. Digamos, o Ano Novo. O Ano Novo é só um dia qualquer que as pessoas marcaram que muda o ano, certo? É uma construção posterior, ela não existe um feriado que seja antecedente a uma construção social. Certo? Então, tudo isso são construções artificiais. Só que a diferença é que existem construções artificiais que são mais amplas, são construídas de forma menos centralizada, e existem construções artificiais que são mais centralizadas, que determinada empresa criou aquilo, certo? se eu te deixar descansar para você comprar em maio, Dia das Mães, depois só tem Dia dos Pais, que eu acho que é julho. Aí depois tem
Dia dos namorados, sei lá quanto que é. Aí dia das crianças. Aí já não é suficiente. Isso é meio chato mesmo. Tem épocas em que você compra um presente porque é aniversário de uma pessoa. Aí no mês que vem compra outro presente porque é aniversário de outra pessoa. E naquele mês tem o dia de sei lá do que, Dia das Mães. Aí você vai e compra. Aí no mês seguinte você tem que comprar um presente para outra pessoa. E isso é um pouco chato às vezes. Porque você sente que tem uma pressão social, cultural muito grande. Que não acontece com esses eventos da Shopee e do Mercado Livre. Então acho que essa crítica não se aplica exatamente a isso do 8 do 8, 9 do 9, 10 do 10, porque é só uma coisa de oferta, cara. Você precisa manter esse consumidor todo mês comprando. Então, para concluir, né, pessoal? Eu não sei onde a gente vai parar. Como eu falei, o Mark Fisher ele faz essa provocação. O capitalismo está chegando num ponto que a gente trabalha para consumir, cara. Sempre foi assim. Ou você consome ou você poupa pra consumir depois. É isso. Na vida você ganha o dinheiro pelo seu trabalho e aí você escolhe se você gasta ou se você guarda pra gastar depois. Não tem uma terceira opção, não tem uma quarta opção. Só existem essas duas opções. Ou você poupa barra investe pra gastar no futuro, ou você só gasta. E é isso. O que acontece é que o mercado ele permite que você escolha. Já quando é o Estado, geralmente você não escolhe. Por exemplo, você não escolhe onde você quer trabalhar. Você tem dificuldades para escolher com o que você vai gastar, porque muitas coisas são proibidas pelo Estado. Você tem dificuldade para construir uma rotina da forma que você quer, porque o número de empresas naquele local é menor e isso é mais padronizado porque o Estado controla, por meio de, sei lá, leis trabalhistas que dizem que tem que ser de 6 a 8 horas de trabalho por dia. E aí, se era uma pessoa que queria uma rotina mais flexível, que queria trabalhar à distância, que queria uma coisa assim, já fica mais difícil. Então, o capitalismo ele só traz mais opções para as pessoas. Eu acho que quando você tenta restringir, manipular ou dificultar o mercado de funcionar, você só gera desigualdades, você só gera pobreza e você destrói a riqueza geral das pessoas. E destruindo a riqueza geral das pessoas e o poder de escolha delas, você acaba destruindo também o bem-estar social e diminuindo a qualidade de vida geral das pessoas. Porque é isso que importa de verdade. E é por isso que as pessoas estão engajadas no mercado, tentando ganhar o delas para poder ter uma vida que ela julgue melhor da forma que ela quer viver. Tudo virou mercadoria. A nossa atenção é mercadoria. Tudo, você compra tudo hoje. Existem poucas coisas que o dinheiro não pode comprar hoje. E você abre a internet e é isso. Agora todo mês tem um feriado. Cara, qual o problema? Eu não tô entendendo qual é o problema disso. Não tem problema nenhum, cara. Eles construíram um marketing de que existe um dia específico todo mês em que tem ofertas. Se você não liga, se você não quer, se você não gosta, é só você não comprar. Se as pessoas decidissem não comprar, isso não aconteceria. Se isso está acontecendo e continua acontecendo, é porque esse movimento é lucrativo. E se ele é lucrativo, não existe justificativa plausível para que você proíba isso de acontecer, ou que você impeça, ou que você controle isso por meio coercitivo. Tá Todo certo? mês tem um feriado. 1 do 1, 2 do 2 e assim por diante. Focado exclusivamente para consumo. Não tem mais simbolismo de, vamos celebrar as mães, os pais, as crianças. Não, é assim, simplesmente compre. E a gente aceitou normal. A Shopee recentemente É porque é normal. lançou o plano de membros. A Shopee, ela gamificou o consumo. Você ganha moeda, você troca por descontos, você tem a roleta que faz o giro lá para você ganhar uma determinada coisa. Você tem as lives de compra, ou seja, Isso já tinha na Temu há um tempo. Inclusive, eu caí nessa de achar que por a propaganda dizer que ia te dar uma bolsa de graça, ia te dar uma bolsa de graça. Mas eu fui lá testar e não te dava uma bolsa de graça. Tinha que comprar um bocado de coisa e aí você ganhava a bolsa. Então, eu acabei não você comprando. faz live, isso no TikTok existe também, que é uma febre, na China principalmente. As pessoas ficam o dia inteiro em frente ao TikTok Shop, a Shopee Shop ali, fazendo live, vendendo produto.
Onde a gente vai parar? Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você tá achando? Já tinha parado para pensar nisso? Comenta aqui e link pro nosso clube. Eu achei o vídeo interessante, cara. Gostei desse canal. É a primeira vez que eu assisto, vou inclusive me inscrever. Ele parece ser mais alinhado ao socialismo, ao marxismo, que não é a minha vertente, né? Eu gosto mais da livre mercado, anarcocapitalismo, libertarianismo, mas é sempre bom ouvir opiniões diferentes. Eu acho interessante o debate e eu gosto muito de conversar sobre política e sobre economia, por mais que eu acredite que o maior mal que pode existir, que existe na sociedade, é o Estado.